A gente saiu do médico, eu sentei com ela em casa e conversei com ela. Falei, olha, você quer ficar sendo dependente de medicamento, de bombinha, ficar com falta de ar o resto da vida? Ela falou, não. Eu falei assim, então você crê que Deus pode livrar? E eu falei pra Deus, eu falei, mas Senhor, eu falei, então você vai participar junto com o pastor pra eu tomar a frente de levantar esse grupo de jovem? Eu não vou conseguir, porque eu já tô cansada. Mas o Senhor falava no meu coração, eu sou Deus que supre todas as coisas, né? E eu já tinha... Você que está nos acompanhando aí via internet, nos ouvindo, você que está com o seu fone aí de ouvido, glória a Deus por sua vida. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos no nosso podcast aqui, o PalavraCast da Assembleia de Deus, Missão para o Mundo da Congregação Cuiabá. Quero falar um pouco do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo a primeira visitante do nosso podcast, a nossa primeira edição. Já você vai conhecer melhor ela, mas eu quero falar sobre o nosso podcast. Foi criado no coração de Deus, aí Deus pegou um doido e um maluco, juntou os dois e deu essa programação abençoada que é o PalavraCast da nossa congregação aqui do Cuiabá. Então, você que ainda não está inscrito, você que tem seus amigos, compartilha, convida. Você vai se fortalecer na fé através de testemunhos, de palavras, né, de relatos, de marcos que Deus fez na vida daquele que creu e deu crédito na sua palavra de Deus. Então, deixa eu me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Davi Rodrigues, irmão Davi, presbítero Davi. Sou nordestino, lá do Ceará. Eu já quero mandar um alô especial para minha cidade natal, a cidade de Acopiara. Você que nos assiste de Acopiara, os pastores amigos, alguns irmãos que se inscreveram. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês em o nome do Senhor Jesus. Acopiara, né? Que é a minha cidade natal. E a minha mãe não está lá. Está aqui em São Paulo, lá na cidade de Mauá. Mas a minha tia, que Deus abençoe no nome de Jesus. Então, vamos aqui conhecer a nossa primeira participante da nossa primeira edição, a diaconisa Regina, tá? Você que ainda não conhece, uma grande mulher de Deus, você vai passar a conhecer uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que tem testemunho de vida que Deus realizou na vida dela, da família, do seu ministério, dos seus filhos. Você vai conhecer um pouco sobre a vida dela. Então fica conosco, não sai daí, que você vai conhecer agora a diaconisa Regina. E eu já quero começar pelo o simples de uma pessoa. Diaconisa Regina, da paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por aceitar o convite. Ela que é a representante, a líder, né, a presidente do nosso grupo de jovens aqui da nossa congregação, o grupo Ebenezer. Já ela vai contar um pouco sobre a formação, a criação, né, desse conjunto, e você vai poder conhecer um pouco mais desses jovens que são uma bênção para a nossa congregação aqui no Cuiabá. Já quero perguntar algo bem simples para a nossa participante. Nome completo. A todos. Meu nome é Regineia Aparecida de Oliveira dos Santos, né? Conhecida como Regina, né? Poucos sabem, mas é Regineia. Idade? Tenho 37 anos. Jovem, né? Casada? Sim, muito Olha, bem casada. Muito a bem glória casada. Do Senhor Jesus. Parece que eu conheço o esposo dela, né? Parece. Conheço um pouquinho. Está aqui nos estúdios conosco, né? Com a nossa produção. Deus abençoe no nome de Jesus. Naturalidade de São Paulo? Isso, São Paulo, Jacareí, a cidade de Jacareí. Jacareí. Isso. Tá, ok. E a profissão? Eu sou costureira, mas no momento estou só cuidando do lar dos filhos. Tá certo. Então, olha só, gente. Deus, ele, quando tem um projeto na família de uma pessoa, na vida de alguém, ele não olha para a condição, ele não olha para o nome, ele não olha para o seu estado, ele olha para o seu íntimo. Eu quero entrar aqui com a nossa participante na instituição, né? Eu sei que é a base
da sociedade. Eu sei que hoje as pessoas tentam destruir, elas tentam colocar na cabeça, na mente, principalmente das crianças, dos jovens, que a instituição chamada família, ela é formada, né, por outro tipo de situação. Porém, a nossa convicção, o nosso ensinamento bíblico, lá na nossa Bíblia está lá que Deus, né, criou o homem e do homem ele formou uma mulher e os dois se tornaram uma só carne. Eu quero falar um pouco da sua família, né, do seu esposo, dos seus filhos. Casada já há quanto tempo? Sim, eu sou casada já há 19 anos, 4 filhos, 3 meninas e um menino, para a honra, a glória do Senhor, as bênçãos que o Senhor nos deu, né? Esses 19 anos aí. 19 anos de casada, é uma família abençoada, uma família grande, né? A Bíblia diz que crescer e multiplicar, e né, o pastor não perdeu tempo, assim como eu, no nome do Senhor Jesus. Mas diaconisa Regina conheceu, né, eu vou falar o nome dele, conheceu o pastor Lucas, né? Aí há 19 anos atrás, você, então tá de você, sempre veio do berço evangélico, passou por uma vida lá fora. Como é que foi a sua vinda, né? A formação até da sua família, como foi que você chegou aqui na casa do Senhor? Se foi por alguém, foi pelo próprio, né, namorado na época, como foi que você conheceu a palavra do Senhor? Então, conhecer a palavra do Senhor eu já conhecia, né? Desde mais ou menos meus 9 anos de idade, 8 anos, a minha mãe conheceu ao Senhor, nosso Salvador, né? Ela se converteu ao Senhor e ela começou a nos levar para a igreja. E só que assim, né? Aquela coisa, adolescente, né? Jovem. E eu ia com a minha mãe, mas eu não posso dizer que eu era realmente evangélica, que eu era realmente, né, servidora de Jesus. Assim, eu ia, mas não era firme. Assim, eu jovem e queria, né, curtir a vida, né? Mas eu já cria no Senhor Jesus, já tinha fé. E aí, quando eu tinha meus 17 anos, foi quando eu conheci o pastor Lucas, né? Na época também tinha 17 anos. Ele já era evangélico, ele nasceu no berço evangélico, nunca se desviou, né? Graças a Deus. E aí, na época, nós nos conhecemos e começamos a namorar. Então, foi quando eu comecei a ir com ele também, mas não era, vamos dizer assim, que eu não era firme, né? Firme na presença, né? De buscar. Eu ia por ir. Mas o Senhor preparou de nós nos casarmos. Eu costumo dizer assim que eu era Pedro, mas eu sou a prova de que o Senhor muda, de que o Senhor transforma, de que o Senhor faz a obra na vida de uma pessoa, quando Ele escolhe, quando Ele chama, e é lógico, quando nós damos ouvido, né, Ele faz a obra. E foi assim, né, depois que nós nos casamos, que, tipo assim, eu falo, pra ele eu creio que não foi fácil, porque eu era uma pessoa muito difícil. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Muito estressada, muito nervosa. Mas ele teve paciência, o Senhor deu paciência para ele. E aí estamos, né? Há 19 anos, né, juntos. Glória a Deus. Interessante que eu ia fazer uma pergunta. Não está aqui dentro do nosso contexto, né? Justamente o inverso do que a irmã acabou de nos passar, na verdade. Quer dizer, então, que ele é que é o paciente. Ele não dá trabalho. Não. É tranquilão. Muito tranquilo. Glória a Deus por isso, né? Deus abençoe a vida. Senão ele não teria me aguentado. Do pastor Lucas. E eu aqui na minha cabeça, o diaconisa, eu vou perguntar algo, né? Sobre o esposo dela. Se ele é bagunceiro, trabalhoso, se ele é uma pessoa agitada, que eu conheço ele, né? Há pouco tempo, mas é um cara, pra mim, um cara sossegadão, tranquilão. Que Deus abençoe a união de vocês. Amém. No nome de Jesus. Primeiro filho veio, segundo filho, terceiro filho, menos Sim. esperou, família formada. A primeira filha veio logo no início do casamento, não foi um ano fácil, né? Nosso primeiro ano de casamento foi um ano muito conturbado e
tipo, com 2 meses de casados, eu já engravidei. Mas hoje eu vejo assim que foi preparação de Deus. A nossa primeira filha, a nossa primogênita foi, e Deus assim tinha um plano mesmo, porque foi com 2 meses de casado eu estava grávida, e foi um ano, eu costumo dizer assim, que o primeiro ano, pelo menos pela experiência que eu tive, o primeiro ano de casamento é o ano mais difícil, porque são 2 pessoas que se conhecem, no meu caso pelo menos, a gente se conhecia há pouco tempo, a gente namorou durante 1 ano, namorou, noivou e casou. Então são 2 pessoas totalmente diferentes, morando junto, tendo que um aceitar o outro, um aceitar os defeitos do outro. Entender, né, a mente um do outro. Então foi um ano muito conturbado, muito difícil, mas foi um ano que eu adquiri uma experiência assim enorme com Deus, que eu levo até hoje. Quando eu me lembro, eu falo, nossa, eu vejo assim o trabalhar de Deus na nossa vida. Glória a Deus. E aí, depois de 6 anos, veio a segunda filha, e depois de mais ou menos 8 anos veio o terceiro, e logo em seguida já veio a quarta. Família formada. Família formada. Todos na presença do Senhor. Glória a Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu entrar um outro assunto aqui. Já falou um pouco da sua vida familiar, conhecemos um pouco dos seus filhos, seu esposo. Ministério. Chegou na igreja, participou de conjunto de jovens. Então, como assim eu comecei a servir mesmo o Senhor, buscar mais, depois que nós nos casamos, então a gente eu fui logo para participar do grupo de irmãs. Mas eu me achava muito jovem demais para participar do grupo de senhoras. Pela pouca idade. Sim, com 18 anos, com 18 para 19 anos foi quando nós nos casamos, né? Então, como ainda não era firme, né, na presença do Senhor, não entendia, né, que para servir o Senhor não tem idade, né? E aí eu pensava assim, não, sou muito nova para ficar no meio das senhoras. Achava até estranho as pessoas me chamando de senhora, né, recém-casada. Então a gente passa a ser senhora, mas achava estranho e eu não queria participar do grupo de senhoras, do grupo de irmãs. Então, eu fiquei ali, né, um tempo só mesmo, né, servindo ao Senhor, até alguns meses, acredito, alguns meses. Aí depois eu participei do grupo por pouco tempo e, assim, foram alguns anos ainda para se firmar e aceitar o chamado do Senhor, aceitar né, a vontade do Senhor. Até entender o chamado ministerial, há assim um período, né? Então a irmã chega jovem na presença do Senhor, com a responsabilidade já de mulher casada, de compromisso, de trabalho, de compromisso familiar, de criação de filho, porém dá um salto, né? Da juventude para a maturidade, por mais da pouca idade, mas era maturidade que a irmã estava adquirindo, na verdade. Então, o ministério, quando nós somos chamados, nunca é fácil, porque a irmã falou. Eu louvo a Deus por ver de pessoas que começaram dessa forma, como começaram também de criança, foi indo por cada departamento, e hoje está firme, hoje é um obreiro, hoje é uma missionária, hoje é um pastor, hoje é uma pastora, é uma diaconisa, enfim. Mas a gente sabe, por isso que eu falei sobre o ministério, porque muito jovem, casou muito cedo, foi mãe muito cedo, porém a gente entende que quando se fala de ministério, a gente tem que entender o nosso chamado e às vezes vamos ter que se reter. Mas Deus é na vida da irmã, isso aí eu não tenho dúvida. E chegou nos jovens, então passou por esse período de experiência, mas quando assume uma responsabilidade, como foi que você conheceu a juventude em si, como líder agora, como líder, não como participante, mas como líder, como foi que você chegou assim, entendeu que o meu ministério é voltado para a juventude, meu ministério é voltado para as irmãs, é no louvor, é na administração, é na servidão. Como foi que a irmã chegou à conclusão de trabalhar com os jovens?
Então, é bem interessante, né, essa parte da minha vida, assim, eu acho bem interessante, porque faz o quê? 2 anos, né, que eu tô na liderança, isso, 2 anos, tô na liderança dos jovens, e a nossa igreja não tinha grupo de jovens. Todo jovem que vinha, não ficava. E Deus começou a arder no meu coração, que é algo que eu sempre ouvi falar, jovem atrai jovem. Aí eu fiquei pensando, os jovens vêm, mas chega aqui não tem um grupo de jovem, não tem jovem, né? Então os jovens não, eles, querendo ou não, eles precisam de incentivo, de algo que interesse a eles, que chame a atenção deles, né? Para eles ficarem. E isso já ardia no meu coração há algum tempo. Só que na igreja também não tinha muitos jovens, tinha poucos jovens. Tinha a minha filha mais velha, primogênita, tinha outra que nem chegava a ser jovem ainda, uma pré-adolescente, ela ia fazer 11 anos. Tinha também uma outra jovem, mas que logo ela casou e foi para outro ministério, para outra igreja. E aí e tinha também mais uma menina também que era uma pré-adolescente, a filha de meu irmão, uma pré-adolescente também, por volta dos seus 11 anos. E o Senhor falou no meu coração, alguém tem que começar. Alguém tem que começar. E foi uma época em que eu estava trabalhando fora e eu estava me sentindo muito cansada, né? Cuidar de casa, de filho, trabalho. E eu falei para Deus, mas Senhor, se eu pedir para o pastor para eu tomar a frente de levantar esse grupo de jovens, eu não vou conseguir, porque eu já estou cansada. Mas o Senhor falava no meu coração, eu sou Deus que supre todas as coisas, né? Glória. E eu já estava há 7 meses nesse emprego e Deus já tinha providenciado uma outra renda para mim, fora a renda, né, do emprego. Sem contar também que meu esposo sempre trabalhou, como ele trabalha por conta, às vezes dava uma apertada, né, acontecia algum imprevisto, mas o Senhor, nesse tempo, o Senhor falou, não é tempo, faz a minha obra que o resto eu vou suprir. Olha só. O Senhor falou profundamente no meu coração dessa maneira. Que bênção. E aí eu pedi para me mandarem embora da empresa, não queria me mandar embora, e eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor está mesmo nesse negócio, me ajuda que eles vão e me desliguem da empresa, sem eu precisar pedir as contas. E aí eles falaram que não tinha como. No último dia antes de entrar de férias do final de ano, me ligaram e falaram, você está desligada da empresa. Eu falei, então Deus está no negócio. Eu falei, assim que passar as festas, né, quando for em janeiro, eu começo. Aliás, eu fui conversar com o pastor, né, o pastor Nelson. Eu fui conversar com ele, fui falar para ele que Deus tocou no meu coração, que precisava de um grupo de jovem na igreja. E Deus tocou no meu coração para eu levantar esse grupo de jovem, porque alguém precisava levantar esse grupo. E mesmo que não tinha jovens, tinha 3 jovens, uma já tinha casado, então tinha ficado 2 pré-adolescentes e uma jovem, que era minha filha mais velha. E aí o pastor Nelson logo falou, não, tá ótimo, pode fazer, se Deus colocou no seu coração para fazer, pode fazer. Então eu fui e comecei com essas 3 jovens. Em janeiro, eu ainda não tinha começado, eu tinha conversado que ia começar e tudo, mas não tinha começado. Foi quando o Senhor começou a enviar os jovens à igreja. O Senhor começou a enviar e aí o pastor falava assim, quando é que vai começar o ensaio? E nisso o Senhor já enviando os jovens. Aí os jovens vinham visitar, aí levantava a mão, queria ficar, aceitava Jesus. E aí o pastor falava assim, a gente já está levantando um grupo de jovens, hein, e tal. E aí me incentivou mais ainda, porque, como o Senhor tinha me falado, basta alguém começar, que o resto ele faz. Ele já tinha falado no meu coração. E foi isso mesmo que o Senhor fez. Quando eu tomei a iniciativa do que ele tinha colocado no meu coração, ele trabalhou e enviou os jovens. Glória. E nisso eu chamei a irmã Jéssica, né, que é a nossa regente hoje. Chamei a irmã Jéssica e o irmão Matheus, que são um casal, né, mas ainda jovens. Eu chamei eles para me ajudar no grupo, né. E aí eles aceitaram o convite? Eles aceitaram o convite, né, estão aí até hoje. O Matheus é o segundo líder, né, ela a regente. E para a glória do Senhor, o Senhor tem feito muitas obras no meio do grupo de jovens, para a honra e a glória do Senhor. Maravilha. Deixa eu perguntar, e o nome? Você criou, veio de Deus, imaginava, batizou
É um nome muito bonito, irmãos, né? Um nome muito bonito do departamento de jovens da nossa igreja. É um nome muito forte. Esse nome tem um significado muito forte, na verdade. Ebenezer surgiu, assim, já tinha em mente, já tinha por a leitura, por uma ministração. Como foi que surgiu? Chegou nesse ponto, vai se chamar Ebenezer. Então, eu perguntei pro grupo, né? Nós estamos começando o grupo e tal. Alguém tem uma sugestão do nome do grupo? Vamos estar orando para colocar o nome do grupo. Então a gente oramos ali mais ou menos por uma semana e eu voltei a perguntar, né, para eles se eles tinham uma sugestão. E o irmão Mateus, o diácono Mateus, né? Hoje ele é diácono. E foi ele que falou, né? O Senhor colocou no meu coração Ebenezer. E ele foi e falou o significado, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Exatamente. Eu falei, é perfeito, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A irmã já vinha de uma trajetória, né? Digamos assim, cheia de desafios. E todos os desafios vencidos foi com ele. Né? Então, quando chega na decisão de uma representação de um grupo, nada mais justo do que se lembrar que até aquele momento Deus vinha trabalhando, né, e agindo na vida da irmã. Louvado seja o nome de Jesus. Interessante que essa pedra, né, que Samuel coloca, ele ergue esse monumento, essa pedra. Interessante que no local que ele coloca a pedra e diz que até aqui nos ajudou o Senhor, é o mesmo local que algum período anterior Israel tinha perdido uma guerra para os filisteus e aonde a arca tinha sido tomada. E quando Deus dá a vitória, no mesmo lugar, Samuel vai lá, pega a pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Colocando, né, na mente do povo que sem Deus nós não chegamos muito longe. Né? Que bênção, diaconisa Regina. Deixa eu só falar algo para o pessoal que nos acompanha, está nos assistindo, nos ouvindo. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve, né, no nosso podcast, PalavraCast. Acesse o nosso site, palavracast.oficial@gmail.com. Vai lá, nos ajuda, dá essa força. Estamos começando a nossa primeira edição. Quero agradecer a nossa produção. Que Deus abençoe, né, a vida do nosso pastor, né, todos que participam, que estão aqui nos ajudando, nos incentivando. Eu confesso, irmão, que o convite, né, foi meio desafiador. Eu já fiz programas, né, mas programas de rádio, né, programa de rádio lá na nossa cidade, lá no Ceará, mas um podcast que não deixa de ser um programa, mas com uma dinâmica diferente, é a primeira vez, né? Então, tá tudo certo, para a glória de Deus, e vamos bem dizer o nome do Senhor. Tá para acontecer no grupo dos jovens? É o segundo? É o primeiro? É o segundo. É o segundo. A segunda festividade, o segundo congresso, com o tema... O tema é Não Deixe a Sua Lamparina Se Apagar. Mateus 25. Mateus 25. Dias 20 e 21, agora de março. Se você que mora pertinho aqui, Taquaquecetuba, Jardim Caiubi, você que mora próximo, está nos assistindo, vem, convida alguém, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, a nossa representante, né, juntamente com o diácono Mateus e as regentes, convida você, sua família, para fazer parte do segundo congresso de jovens do grupo Ebenezer aqui na congregação Cuiabá da Demissão para o Mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar aqui num assunto muito interessante da minha parte. Eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu colocava, se eu não colocava, mas eu cheguei à decisão de colocar. Tem momentos na vida do cristão que fica marcado por Deus, né, como foi o acontecimento, como surgiu, e eu quero classificar esse momento. Vamos entrar num pequeno testemunho, né, num testemunho aqui agora da nossa diaconisa Regina. Me informaram de um acontecimento
alguns anos atrás, uma das suas filhas, né? A Beatriz, a mais velha, não é isso? Sim. A Beatriz teve um problema de saúde. A Beatriz passou por um procedimento, digamos, delicado. Acredito eu, né, que o seu pai, tem uma família, foi doloroso, foi preocupante. Queria que a irmã nos contasse um pouco desse testemunho, né, que envolve aí a sua filha, o nome é Beatriz. Acredito que a irmã deve se lembrar pela dor que passou, como foi que enfrentou ao receber a notícia. Sim. Então, foi uma época em que ela tinha, acredito que ela tinha 6, 7 anos. E ela teve bronquite, né? Ela sempre tinha muitas crises de bronquite. E quando eu fui levar ela no pediatra, a pediatra foi e falou, né, que se ela não ia passar um remedinho, mas que se ela não melhorasse, ela ia ter que usar bombinha, ia ter o resto da vida ficar usando bombinha, ia ter asma, umas coisas assim, que eu fiquei meio conturbada, né, com essa notícia. Só que aí a gente estava numa campanha na igreja que nós congregávamos, estava com uma campanha que falava de Naamã, né, da cura de Naamã. Então eu peguei e sentei com ela, quando a gente saiu do médico, eu sentei com ela em casa e conversei com ela. Falei, olha, você quer ficar sendo dependente de medicamento, de bombinha, ficar com falta de ar o resto da vida? Ela falou, não. Eu falei assim, então você crê que Deus pode te curar? E ela falou, eu creio. Eu falei, então você vai participar junto comigo da campanha, que vai começar na igreja. A campanha ia começar na outra semana, e nós tivemos essa notícia, né, na semana anterior. Eu falei, a gente vai começar a campanha e vai ter na igreja, o pastor vai chamar lá na frente para orar, e você vai junto comigo, porque você vai ser curada. Você crê? Ela falou, eu creio. Então todas as vezes que a gente ia para a igreja, no dia da campanha, o pastor chamava lá na frente para orar, e a gente ia, e ela ia junto comigo, e eu falava para ela, você vai orar para Jesus, vai pedir para Jesus te curar, você não vai precisar usar bombinha, você não vai ficar dependente de remédio. E ela falou, tá bom. E ela foi junto comigo, 7, não me lembro se era sábado ou era domingo, 7 dias dessa campanha. E aí ela ia lá na frente e orava. Então, para a glória do Senhor, passando um mês, 1 ou 2 meses que nós voltamos ao médico, na médica, ela viu os exames e viu que a Beatriz não tinha mais nada. Não tinha bronquite, não tinha falta de ar, não tinha perigo de ter asma. Então, para a glória de Deus, a médica falou, não, ela não vai precisar usar, tá tudo bem. Não ficou usando medicação? Não, até hoje nunca mais ela teve crise de bronquite, muito menos de asma. Né? Tem as gripes normal que todo mundo tem, mas igual ela ficava tomando medicamento, ficava na inalação. Graças a Deus, nunca mais. Olha só. Poder da oração, poder da fé, principalmente de uma criança, né? Deus, ele é fiel. A palavra dele diz que por mais que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Passar por uma situação dessa, né? Que a irmã passou, juntamente com o esposo, toda a família acompanhando de perto, receber um diagnóstico que a filha poderia ficar pelo resto da vida dependente de medicação, há várias preocupações. O financeiro, porque com o tempo a medicação vai mudando, com o tempo vai tudo ficando um pouco mais caro. A preocupação no cuidar de frio, calor, poeira, sol, então assim, era chance praticamente zero de estar dando liberdade para a filha de vocês. Aproximação com outras pessoas, um medo, né, talvez um pouco de rejeição por parte do próximo, ela tem isso, tem aquilo, então o ser humano, né, tem esse pensamento, vai pegar no meu filho, vai pegar, é contagiante, vai pegar no meu filho. Então, Deus, ele, quando opera, ele opera por completo. Esse é o Deus que nós servimos. Que a diaconisa está testemunhando, isso serve para você, que pode estar passando por uma situação parecida, ou já passou, e às vezes tem receio de testemunhar, tem receio de falar e as pessoas não acreditarem.
testemunhe, fale do que Deus fez e que Ele pode fazer na vida, né, na sua, do seu filho, do seu esposo, de quem quer que você conheça, porque Ele é fiel. Eu acredito que para a família em si foi algo muito marcante, pelo simples fato, né, de estar passando por uma situação na área da saúde, pelo grande fato, né, de ser uma criança entre 6 e 7 anos. Criança nós sabemos que é frágil, né, sensível, mas Deus foi lá, colocou a mão dele, protegeu sua filha e hoje ela tem quantos anos? Hoje ela está com 18 anos. 18 anos. E assim, a gente já acompanhava, né, outras pessoas, nosso sobrinho mesmo tinha esse problema de bronquite, usava bombinha, estava sempre no hospital, sempre passando mal, sempre aquela preocupação. Então eu falei, não, eu não aceito, né, lógico que eu creio que tudo é a permissão de Deus, mas eu falei, se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer, e se depender da nossa fé, a minha e a dela, né, o Senhor vai fazer para a honra e para a glória dele, e Ele fez. Graças a Deus. Nós estamos já chegando no final, mas eu vou já falar mais um pouco sobre o congresso que está chegando, mas acredito eu que a irmã, assim como eu, como muitas pessoas que servem ao Senhor, tem uma identificação na obra do Senhor. Eu pergunto, mas eu até imagino qual será a resposta. A sua identificação maior na obra do Senhor, onde que se encaixa mais? Eu queria muito saber louvar, mas é só adoradora, né? Adoradora. Imaginei. Todos, né, que são adoradores. Então, assim, eu imaginei que seria isso, porque são muitos dons, são muitos talentos numa obra de Deus. Ah, mas eu não sei cantar. Mas você sabe ficar numa porta. Ah, mas eu não tenho costume de ficar numa porta, mas você sabe servir uma água. Ah, mas eu não gosto de servir água, mas você sabe levar uma saudação. Mas eu não gosto de falar no microfone, mas você sabe chegar numa pessoa e passar uma informação. Tudo e todos têm serventia na obra do Senhor. Ninguém é indispensável na obra do Senhor. Eu aprendi isso lá no Ceará, porque justamente como a irmã acabou de falar, eu não me... ministração, né, louvor, faço que na irmã eu também queria saber louvar, mas minha área é outra, né? Mas eu pergunto sobre a identificação na obra, porque são muitas, como é que eu posso classificar? São muitas propósitos, né? Propósito de oração, campanha, direção de culto, ministração, realização, evento. Então, assim, alguma coisa a gente se identifica mais. Até em ajudar. Eu gosto de ajudar. Eu costumava dizer, lá no Ceará, o pessoal dizia assim, o irmão Davi, não, meu negócio é ajudar. Eu gosto de ajudar, porque ajudar é o meu forte. Aí eu sou bom, mas negócio aí de estar à frente, eu ajudo, mas não gosto muito não, acho bom ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer outra pergunta. Tem algum hino, um versículo que se identifica mais, um versículo bíblico que carrega, né, dentro de si, toda vez que lê, Deus fala, Deus faz se relembrar de algo que viveu, sabe ele aí, memorizado para nós deixar o pessoal que nos acompanha? Então, uma passagem que eu gosto muito, inclusive foi uma das primeiras pregações, assim, né, que o Senhor me usou assim, para ministrar, que se encontra em Lucas 5, Evangelho de Lucas 5, que é a pesca maravilhosa, porque fala do chamado, né, ali o Senhor viu aqueles pescadores e, independente de qualquer coisa, o Senhor chamou eles, né, para fazer a obra, chamou para ser pescadores de alma. Então é uma passagem que eu acho muito bonita e foi uma das primeiras passagens assim que o Senhor colocou no meu coração para ministrar na igreja. Na verdade, a primeira vez que eu ministrei, né, foi em Salmos 23, na igreja que nós congregávamos. O pastor de lá foi e chamou alguns de nós, assim, que eu acho que ele já, assim, Deus já tinha mostrado para ele, já tinha dado a visão de que tinha um chamado nessa área, né, de pregar. E uma dessas pessoas foi eu, que ele chamou para pregar.
Então, assim, não entendia muito da palavra, mas, assim, orei ao Senhor e o Senhor, né, foi a partir dali eu comecei a perceber que o Senhor tinha o chamado ali da minha vida, assim, para ministrar, mesmo sem muito entendimento, né, porque, na verdade, a vida inteira nós temos que estar buscando aprender e entender, né, a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor se renova a cada dia, então quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, mais a gente aprende, mais a gente entende, né? E foi a primeira vez que eu ministrei, foi ali em Salmos 23, e se eu não me engano a segunda vez que foi nessa passagem da pesca maravilhosa. Foi uma passagem que eu li e o Senhor falou muito no meu coração, e até hoje, sempre que assim que eu abro a Bíblia, assim, tô com vontade de ler uma palavra, é a palavra que assim, o Senhor toca mais no meu coração. Não sei se é porque fala de chamado, né, e foi logo no início do meu chamado, assim, que o Senhor me colocou essa palavra. Então fala ali, né, da pesca maravilhosa, de pescadores de peixe para pescadores de alma. E como eu disse, né, eu era muito Pedro, assim, então me identificava muito assim com Pedro, muito nervoso, muito bravo, e o Senhor fez a obra na vida de Pedro, e eu pensava, se ele fez a obra na vida de Pedro, por que ele não vai fazer na minha, né? Então a palavra é uma passagem que eu me identifico muito, que eu gosto muito. A irmã está falando do Pedro, sei que não conhece muito bem, porque Pedro quando não era 8, era 80, né? Então assim, a irmã, com toda a simplicidade, né, todo o carisma, se coloca aí na posição de uma mulher que foi transformada, que é o que aconteceu com Pedro, né? Um homem cabeça dura, resmungão, né, que nem nós falamos. Qualquer coisinha era espada, e Jesus foi lá, transforma a vida de Pedro, e Pedro vai se tornar um dos maiores ganhadores de alma. Em uma ministração de Pedro, mais de 3.000 almas. Fora, né, o que a Bíblia menciona de Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, né, tinha tanta unção que ela curava. A sombra de Pedro. Então, Deus pode fazer maravilha na sua vida também, assim como fez na vida da nossa diaconisa. Estamos chegando ao final, mas eu quero fazer umas perguntinhas rápidas para nós encerrar. Aquelas rapidinhas mesmo. Eu vou perguntar: família, em uma ou duas palavras você define. Vou falar Deus em uma ou duas palavras você define. Tá bom? Vamos começar pelo Todo-Poderoso. Deus na sua vida. Deus é a base de tudo, né? É o centro de tudo. Gostei. Centro de tudo. Família. O Senhor é o centro e a família é a base. Seu ministério. Então, servir ao Senhor, né? Servir a Cristo, fazer o que Ele me chamou para fazer. E o melhor de tudo, os jovens, para você? Os jovens, para mim, é aprendizado. Eu tenho aprendido muito nesse pouco tempo, né? São só 2 anos, mas são 2 longos anos. E eu tenho aprendido muito com os jovens, tenho aprendido muito a lidar, né, com o ser humano, porque sabemos que os jovens não é fácil de lidar, mas, né, o Senhor tem dado graça. E eu tenho visto acontecer muitas coisas boas no meio dos jovens. Eu sei que está incluído, né? Mas esposa. Esposa é tudo também. É assim. É o outro lado, né? É a base, é o outro sustento, não é isso? Isso, Eu falo do esposo, gente, porque ele está aqui conosco, né? O pastor Lucas, né? Um amigo que Deus nos deu aqui em São Paulo, aqui no ministério. E é uma pessoa agradável de conversar, né? Você precisa conhecer o pastor Lucas, você que não conhece ainda, venha, né? Faça uma visita aqui que você vai ver o homem ali dando uma de Cleito Queiroz, ali no seu violão, na sua guitarra, tocando ali nos dedos de fogo, em nome de Jesus. Mas, diaconisa, eu quero agradecer ao nosso Deus por a oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero que você deixe aí um convite, né, a todos que nos acompanham para o congresso
dos nossos jovens. Já falamos, mas aqui através dela, ela deixei um convite, uma palavra, né, no nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Então, eu convido a todos vocês a estar participando desse congresso, que é para a honra, para a glória do Senhor, para vocês estar vindo, né, comemorar conosco esses 2 anos de aniversário da mocidade que o Senhor levantou, que foi o Senhor que levantou, né, e vem adorar o Senhor conosco, né, nesse tema, né, não deixe a sua lamparina se apagar, que você venha participar, que você venha meditar, né, que nós não estamos no tempo de deixar as nossas lamparinas se apagar, muito pelo contrário, estamos no tempo de ter reserva, de guardar reserva, porque a vinda do noivo está próxima, né? E esse é o tema do congresso, e eu creio que vai ser bênção. Estamos orando, buscando ao Senhor para ser uma bênção, e eu já tenho fé, já creio que vai ser bênção esse congresso. E Glória a Deus. Tem a oportunidade de estar conosco. Amém. Deus abençoe. Então, esse foi a nossa primeira edição do nosso podcast, mas antes, quero deixar um versículo para o seu coração. No livro dos Salmos, número 119, diz dessa forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós encerramos com esse versículo. Palavra Cast, né? Hoje são 9 de março, né? Segunda-feira, primeira edição. Vai vir muito mais por aí. Estamos se organizando melhor, se preparando melhor. E você é o nosso convidado especial. Aqui, os nossos agradecimentos a todos que nos acompanharam, você que ficou aí nos ouvindo, nos assistindo, seja na manhã, na tarde, ou na noite, ou na madrugada, quando você estiver assistindo esse podcast. Agradecer a Diaconia, agradecer sua casa, seu ministério, toda a sua família. Vai ser uma bênção o Congresso Jovem, você não pode ficar de fora. Então, que Deus, em Cristo Jesus, abençoe sua vida. Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima, se assim o Senhor permitir.